Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Provérbios 3, 7, que diz: Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. E que o Senhor abençoe essa leitura aos nossos corações. Ontem falamos sobre o bolo que a minha filha fez. E assistindo a minha filha fazendo bolo, me lembrei de uma situação na minha vida, porque tem coisas na minha filha que me lembra muito eu, né? A soberba. E ela, eu sou um grande chefe. E ela realmente ela estava precisando desse up na vida dela, né? E eu fui deixando. E às vezes você diz, não, mas você tem que corrigir. Escuta só. Escuta só essa história. Eu fui fazer um bolo. Um bolo de Dia das Mães. Eu acho que eu já contei essa história aqui antes. Mas fui fazer o bolo de Dia das Mães. E o pessoal quer que eu ajude? Não. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu fiz o bolo e eu esqueci de colocar a farinha. E o bolo não deu certo. Por quê? Porque não tinha o ingrediente principal, a farinha. Mas por que eu errei? E olha que quando eu fui fazer, e eu vi, e eu dizendo, não, eu sei. E quando eu errei, em vez de eu assumir o meu erro, o que foi que eu fiz? Ah, não, é porque era muita pressão, era porque é muito disso, muito daquilo outro. Eu estava sendo sábio, eu estava sendo soberbo. Eu estava sendo sábio aos meus próprios olhos, achando que eu sabia mais do que os outros, que eu era um mais experiente. E a vida foi me ensinando e foi me poldando. Hoje, pela graça de Deus, eu sou muito menos soberbo, muito menos. Ainda tenho certas soberbas. Soberbas que o que é que elas fazem da nossa vida? Elas nos fazem parecer sábio aos nossos próprios olhos. E a gente termina fazendo o erro. Mas sabe onde é que está a grande diferença hoje? É que muitas vezes, em vez de não, é por causa disso, por causa daquilo outro, hoje eu consigo perceber a minha soberba, perceber os meus sábios aos meus próprios olhos, e eu começo a corrigir. Como, por exemplo, ontem estava conversando com o meu amigo e o irmão Tiago, lá de Quipapá, e nós estávamos conversando sobre uma das coisas que eu coloquei. E ele disse, olha, Jonathan, você generalizou muito. E realmente eu tinha generalizado. E eu percebi por que eu fiz isso. Não estava nesse momento justificando. E eu estava dizendo, explicando a ele por causa da generalização. Mas a soberba muitas vezes nos impede de deixar Deus falar, porque nós somos sábios aos nossos próprios olhos. Hoje, eu te convido a não ser sábio aos seus próprios olhos, mas a temer ao Senhor e deixar o Senhor dirigir as suas palavras e você fugir do erro. Mas não somente fugir do erro, também fugir das desculpas do porquê você errou. Querido amigo, querido irmão, aparte-te da soberba e deixa Deus falar hoje ao teu coração.
Deixa Deus falar ao teu coração. E deixa Deus falar através de você. Pensa bem sobre isso hoje. Reflita sobre isso. Tenha um bom dia. Que o Senhor vos abençoe. E até o nosso próximo Antes do Café.